Na segunda metade dos anos 80, a editora DC Comics resolveu que era hora de arrumar a casa. Naquela época, a editora era povoada por uns 100 números de universos paralelos, cada um com seu próprio elenco de personagens, todos muito parecidos entre si. Eram vários Batmans, vários Supermans, várias Mulheres Maravilhas, Flashes, Aquamans e entre outros. Cada um vindo de uma dimensão paralela diferente. Era necessário fazer alguma coisa para enxugar aquele excesso de personagens. E para que a DC pudesse entrar em uma nova era, essa limpeza deu-se o nome de Crise nas Infinitas Terras. Nela, centenas de personagens coadjuvantes e alguns principais, como a primeira Supergirl e o segundo Flash, perderam suas vidas no confronto contra as forças do poderoso Anti-Monitor. No final da série, entre mortos e feridos, salvaram-se aqueles cuja relevância era essencial para a mitologia da editora. O objetivo essencial de Crise nas Infinitas Terras era a redefinição dos seus principais personagens e da forma para uma nova leva de personagens que seriam apresentados em diferentes níveis de profundidade, e estes tiveram suas origens então revisitadas, mantendo algumas de suas características clássicas e adicionando novos elementos às suas mitologias. A DC escolheu a dedo aqueles profissionais que seriam responsáveis por reintroduzir esses personagens aos leitores. O Superman foi entregue a John Byrne, que simplesmente reinventou o Homem de Aço, adicionando elementos à sua mitologia que até hoje despertam tanto amor quanto o ódio dos fãs do Kryptoniano. Já a Mulher Maravilha ficou nas mãos do fantástico George Pérez, que produziu uma sequência de histórias majestosas, fazendo com que o roteirista fosse até hoje considerado o autor definitivo da Princesa de Themyscira. Já o Batman, bom, aqui é o Cirques e hoje a gente vai falar de Batman Ano 1 de Frank Miller e David Mazzucchelli. Batman Ano 1 foi uma aventura de 4 partes publicadas na revista mensal do Homem-Morcego, mais respectivamente em Batman 404 a 407. Aqui no Brasil, a história já foi republicada em mais de 4 formatos, incluindo a edição de luxo da Panini. As 4 partes da trama são como atos narrativos de uma peça literária, apresentando aspectos diferentes da ficção da figura do Homem-Morcego. Indo muito além da origem do herói, a história apresenta a chegada de Gordon também à cidade de Gotham City, um elemento narrativo que se amarra à fundação do personagem central da trama, a cidade e seus habitantes. Situada em um período de 1 ano, a história é bem dosada, temporalmente, tanto por cenas-chave de concepção de personagem, como por cenas breves de treinamento e do cotidiano policial por parte de Gordon. Miller leva ao pé da letra a concepção de um ano e apresenta o lento desenvolvimento desta dupla. Batman ainda é um homem em treinamento, à procura dos primeiros contatos para testar suas habilidades, enquanto Gordon, recém-transferido, observa como funciona a polícia corrupta do local. Miller desenvolve o roteiro com simplicidade sem perder o requinte narrativo. Equilibra-se bem entre Batman e Gordon, demonstrando que ambos são peças fundamentais que representam o mesmo ideal: a manutenção da cidade e da lei.
A obra observa um amadurecimento desses personagens. Batman pela rigidez e disciplina da luta após erros e acertos em campo. E Gordon como um único policial incorruptível da corporação. Se Batman é a figura heróica, vista com breve distanciamento por conta da disciplina e do luto que carrega desde a infância, Gordon é concebido como o homem que realiza o possível na medida de suas forças. Batman demonstra a princípio a engenhosidade tática que hoje é admirada por seus leitores, às vezes até mesmo elevada por eles. E mesmo inserido em um universo fictício, a história de Miller apresenta uma vertente realista que transforma a loucura heróica do personagem em um elemento mais crível, sendo a base para a visão que leitores atuais têm do Homem-Morcego, um humano capaz de sobrepujar a própria morte e eventuais colunas quebradas. Além de focar-se em Gordon e Batman, Miller também mostra rapidamente a origem da Mulher Gato, até então uma prostituta que, inspirada pelos atos do Homem-Morcego, confecciona um uniforme para si com o objetivo de se tornar uma criminosa. Alguns mafiosos, como Carmine Romano, que seria bastante explorado por Jeff Loeb em Um Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, também são apresentados na minissérie. Mas para mim, o grande trunfo dessa história é a arte minimalista de David Mazzucchelli, que dá um clima no ar ao gibi Batman 1. E o que torna a HQ ainda mais interessante é o senso de justiça imortal, virtuoso ao extremo, que esses dois, Batman e Gordon, carregam. Gordon, que prefere não se corromper, apesar de trair sua esposa com Sarah, ou Batman, que jamais se torna um assassino, porque são esses os erros que o levaram a agir com justiça sobre Gotham. O que motiva pessoas em meio a este inferno a que mesmo assim continuem corretos. A questão toda está na motivação de ambos, de que é preciso continuar vivo. Esta necessidade é que dá sentido à vida, de que é preciso cuidar de sua esposa, do seu filho que vai nascer, para que onde ele nasça seja um lugar melhor, mesmo que aparentemente sem esperança. Esperança essa que muitas vezes vem do medo. Medo que o Batman escolhe compartilhar com aqueles que totalmente não têm nada e não temem a ninguém. Esse sinal de levar o medo com as suas próprias mãos de que a justiça existe para todos, trazida por apenas um homem, uma pessoa que dá o sinal de esperança que aquele policial precisa, que a cidade pode melhorar. No final das contas, Batman 1 continua sendo um exemplo de como uma boa história do Batman deve ser. Não repleta de vilões ou planos maquiavélicos, mas se mantendo no básico, onde o herói precisa sobrepujar suas adversidades, contar com seus aliados e ser um símbolo de justiça. Pessoal, aqui é o Circus, acabei de editar o vídeo que vocês assistiram. Gente, só para dar 2 avisos rápidos que eu esqueci de falar. Primeiro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar ele com os seus amigos e clicar no link aqui embaixo que tem todas as nossas redes sociais, todos os nossos links de compra. E é isso, valeu por você ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço e até o próximo. Até semana que vem.